Talvez exista um lugar de onde não se pode mais retornar, onde a vida não pode ser restituída. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. Eu tenho uma história muito curiosa pra contar sobre esse livro, porque um dia eu tava na livraria, e daí eu sempre gosto de folhear uns livros que eu nunca vi e que me interessam por qualquer motivo, seja a capa ou o título, e dar uma olhadinha ali nas primeiras páginas. E aí quando eu abri esse livro, eu vi, né, ali no inicinho dele que tinha uma avó chamada Sarita. E eu achei muito interessante, porque esse é o nome de uma das avós do meu marido, e que eu não cheguei a conhecer, e que ele gosta muito dela, fala dela com muito carinho. Eu achei muito interessante ver esse nome no livro, e na frase ainda dizia, minha avó Sarita. E daí eu cheguei a fotografar o trecho e voltar com a foto pra casa pra mostrar pra ele, mas eu não guardei qual era o livro. E aí, algum tempo depois, a Marília Arnaud, que é a autora do Pássaro Secreto, entrou em contato comigo pelo direct do Instagram pra me apresentar o livro dela, que ganhou o Prêmio Kindle de Literatura em 2021, e perguntar se eu me importaria de recebê-lo. E eu falei que não, que eu adoraria recebê-lo, e que inclusive eu já tinha visto a capa dele em algum lugar e me interessado, mas não relacionei uma coisa com a outra. Quando o livro chegou e eu fui dar uma folhada, dei de cara com a vovó Sarita, eu falei, gente, eu vou precisar ler esse livro rápido. Não só por causa disso, mas também porque eu li que ele trazia um bom drama familiar. E eu sou chegada num drama familiar, e de fato a Marília cumpre o que ela promete aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, eu acho que antes de começar a falar da história dele, eu já devo dizer que é importante fazer alguns avisos de gatilho, eu acredito, porque ele é um livro bastante melancólico. A personagem narradora do livro, ela tem um quadro ou de depressão ou até de alguma outra questão de saúde mental. Ela faz coisas muito doloridas contra ela mesma, até contra outras pessoas, e enfim, então eu acho que vale esse alerta, porque talvez uma pessoa que não esteja se sentindo muito bem ou com um quadro depressivo não devesse ler o livro nesse momento da vida. Dito isso, vou começar a falar da história. Então a história é narrada pela Aglaia. A gente sabe que ela já tá aí alguns anos à frente da história que ela tá contando, que se passa durante a adolescência dela. E na verdade ela conta essa história que aconteceu, que culminou na sua adolescência, mas que reflete, claro, muito da sua vida pregressa, né, até então. Então, como que era a vida dela na infância, ela vai soltando esses drops, mas colocando aí a maturidade que ela tem na adolescência e tudo que ela tá percebendo do mundo e da sua família. A Aglaia, ela é a filha mais velha de um casal, a sua mãe é professora e o seu pai, ele é ator e dramaturgo, e ele é um cara bem pedante, por assim dizer, um cara meio estrelinha. Ela fala que é muito louco crescer com um pai famoso, porque falavam dele às vezes na escola, e na verdade todo mundo meio que sentia inveja dela porque queria ter um pai famoso, e ela ficava meio que naquela do, mas vocês não sabem quem é esse cara, né? Ela foi aprendendo a lidar com esse temperamento do pai, e tendo certeza que não era algo assim tão interessante quanto as pessoas achavam. À medida que ela vai crescendo, ela vai percebendo ainda mais que a relação dos pais não é muito legal, que é uma relação meio desigual, que o pai dela meio que é uma estrela, que a mãe dela segue, meio que se deixando apagar no meio do caminho. Nesses pontos em que ela falava muito sobre a relação do casal, tem até uma frase muito interessante aqui que eu coloquei uma flag que diz: minha avó Sarita costumava dizer que o casamento é uma espécie de caixa preta de avião. As pessoas só têm acesso ao que se passa lá dentro quando tudo vai pelos ares. Então ela começa a comentar sobre o casamento dos pais. Tem até uma outra frase que eu marquei aqui, que fala um pouco sobre a vida adulta e como que ela tá enxergando a vida adulta enquanto ela tá na adolescência, que é: não é verdade que crianças são criaturas inocentes. De minha parte, posso afirmar cabalmente que não. Impossível viver junto de um adulto e não se macular com suas manobras de sobrevivência. Toda essa questão, tanto das falhas de relacionamento dos pais dela, quanto das análises que ela começa a fazer da vida adulta, me lembraram A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, né? Eu achei que o tom ali é bem parecido, de uma menina nessa idade que começa a descobrir essas tramóias dentro das quais ela vive. Então descobrir que a família não é aquele encanto que ela imaginava, que as pessoas que ela admirava não são tão incríveis assim. Enfim, voltando pra parte prática, a Aglaia tem dois irmãos mais novos, a Eufrosine e o Heitor. Esse é o núcleo familiar dela, e ela tem também uma avó que mora no interior, que é a avó Sarita, com a qual ela tem uma relação bastante próxima. Ela é muito encantada por essa avó, elas trocam bastante, quase que de igual para igual, tem um carinho muito grande dentro da relação delas, e ela é apaixonada por um menino chamado Damian, que ela conhece na escola, e
que na verdade depois ela descobre que é primo dela, que é filho da irmã de sua mãe, uma irmã que já estava há um tempo afastada. Então, enfim, são essas as pessoas que estão ali em volta da vida dela, e ela se sente amada por essa família, mas ao mesmo tempo ela sente que ela nunca consegue se encaixar direito. Ela é uma menina meio gorda que tem dificuldade de se conectar com pessoas na escola, que tá sempre meio sozinha, ela fala muito de solidão, e ela já é bastante melancólica com a sua situação de vida atual, até que uma bomba acontece na sua história e que vai tornar tudo ainda mais latente, que faz ela ter um breakdown, assim. A família vai descobrir que o pai dela teve uma filha fora do casamento, que tem praticamente a idade dela. Foi numa viagem pra França que ele foi, se eu não me engano, pra gravar um filme, e ele acabou tendo uma filha por lá, que ele manteve durante todos esses anos financeiramente e com um razoável nível de contato, mas que ele escondeu da família. Essa menina tem praticamente a idade da Aglaia, e o que aconteceu é que a mãe dela morreu, a avó materna dela também morreu, e ela não tem ninguém no mundo. Agora essa menina vai ter que vir pro Brasil, cair de paraquedas e morar no meio da família da Aglaia. E essa menina é o oposto dela. Ela é muito bonita, ela é muito magra, ela é ruiva de olhos azuis, ela é francesa. Então todos os olhares se voltam pra menina. Eu confesso que eu achei um pouquinho forçado, isso fragilizou a história na minha opinião, ver a reação de todos os adultos envolvidos, assim, porque o pai tá completamente apaixonado pela menina, a avó se encanta demais pela menina também, a avó Sarita. A mãe dela parece lidar com a situação de uma maneira muito natural. Os irmãos, né, mais novos começam a gostar muito da menina. Parece que a única pessoa que se afeta negativamente com essa chegada repentina é a Aglaia, né? Até porque ela tem ali mais ou menos a mesma idade, então é o lugar dela que ela sente tão ameaçado. Mas eu não consegui acreditar muito na reação dos adultos envolvidos, assim. Eu acho que essa situação não seria fácil pra ninguém, pra mãe da Aglaia muito menos, e parecia que todo mundo lidava muito naturalmente com a situação e que só a Aglaia não conseguia lidar com ela, o que faz com que ela se sinta cada vez mais sozinha também por conta disso. Mas aí isso também me faz pensar que, no fim das contas, é uma história narrada em primeira pessoa, então a Aglaia nunca vai ser uma narradora confiável. Será que todos os adultos estavam lidando com a situação desse jeito, ou era a forma que ela criava na cabeça dela? Isso a gente nunca vai saber, né? Mas foram essas sensações que eu tive ao ler a história. À medida que a Thalie vai entrando cada vez mais, assim, na dinâmica da família, ainda por cima, começando um relacionamento com o menino pelo qual a Aglaia era apaixonada, ela parece que vai tomando tudo que era da Aglaia, e a Aglaia, ela vai quebrando por dentro cada vez mais, ela vai transformando essa melancolia numa raiva muito grande, até numa vontade de agir que ela não tinha antes. Ela vai cometendo algumas crueldades pelo caminho pra tentar minar o mundo da Thalie de alguma maneira, e é assim que o livro vai evoluindo. Ele vira até quase que um pequeno suspense, a gente sempre fica esperando pra entender o que aconteceu, e a gente vai também entendendo durante a história qual é a situação na qual a Aglaia se encontra hoje, o que tá acontecendo na sua vida agora e por que ela tá contando tudo isso e lidando com esses problemas. É um livro intenso, é um livro que traz um drama familiar bastante delicado, que a Marília não tem medo de abordar. Como eu falei, eu acho que tem algumas fragilidadezinhas, mas que também me deixam pensando se são propositais ou não, de acordo com a visão da personagem. É um livro bastante profundo, de qualquer forma, cheio de sentimentos, e que eu recomendo, desde que com o alerta de gatilho que eu fiz lá no início. E então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!